Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui no Rio de Janeiro tá friozinho, mas são 6 horas da manhã, tá? Chuvinha, hora de sair para treinar o Krav Maga. Eu estou passando para fazer uma análise desses movimentos recentes políticos que tentam inserir o Aécio Neves, Joaquim Barbosa. Já foi tentado antes o Ciro Gomes, agora a última tentativa é o Aécio Neves, na disputa da presidência da República. Que movimento é esse? Esse movimento pode partir dessa galera que está sempre tentando uma possibilidade de terceira via, mas também é uma parte da sociedade representada por um núcleo que poderia ser considerado a centro-direita democrática, vamos dizer assim. Eles ficam tentando preencher um vazio que surgiu na política brasileira, que transformou hoje o Brasil numa disputa entre a democracia e a extrema-direita golpista, que é o que tem dado o tom na disputa política hoje. Veja que eu não falei uma disputa entre a esquerda e a extrema-direita. Não. O que há hoje em disputa é a democracia versus a extrema-direita, que é composta por golpistas, extremistas, representantes do crime organizado. O Brasil chegou nesse ponto dessa disputa, colocando em risco uma série de conquistas que o país chegou depois de alguns governos. Aí eu vou pegar desde o Fernando Henrique para cá, que o Fernando, qual não podemos dizer que foi um governo democrático, não, um governo autoritário, apesar de ter sido eleito na democracia. Depois a gente discute sobre qual. Fato é que existe um vazio no campo democrático. Esse vazio é meio que preenchido pelo Partido dos Trabalhadores, PSB, essa aliança que acompanha o Lula, que deveria estar na centro-esquerda, mas caminhou até a centro-direita, porque preenche um vazio existente que deveria existir e que deveria estar ocupado pelo um centro-direita democrático, uma centro-direita democrática. Acontece que esses que propõem essa candidatura do Aécio Neves e tentou já Luciano Huck, outras pessoas que tentam validar para ver se dá liga na disputa da eleição e não dá, o problema deles é que eles próprios é que criaram essa situação, especialmente Aécio Neves. Veja só, Aécio Neves, Ciro Gomes menos um pouco, mas o problema do Ciro Gomes é outro, mas Jucá, o próprio Joaquim Barbosa na condução do processo que ele comandou no Mensalão, eles destruíram a democracia quando eles, principalmente aí eu estou falando do Aécio Neves, né, disputou a eleição e não aceitou o resultado e resolveu chamar do esgoto toda a representação fascista que existe no Brasil, que estava no esgoto, no submundo. Como eles não ganharam a eleição em 2014, eles se socorreram desses representantes do fascismo brasileiro e foram engolidos por esse bicho que eles trouxeram do submundo. Tanto é que o Aécio se tornou um político muito menor do que ele era. Um político incompetente, porque ele ganhou protagonismo em razão do avô,
se tornou senador, presidente da Câmara, senador, governador, poderia ter perdido a eleição, liderado a oposição, que é um grande poder, ser um líder da oposição, mas ele sucumbiu àquele DNA udenista de golpe, de golpista, e propôs derrubar Dilma antes que a Dilma pudesse começar a governar o seu segundo mandato. Ele já estava fazendo aliança com Eduardo Cunha e outras pessoas para poder derrubar Dilma. Aquela história da Lava Jato, aí vieram essa turma com o Supremo e com tudo para tirar a Dilma de qualquer jeito. Eles acharam que tirando a Dilma, a eleição de 2018 com o Lula preso, eles seriam os ocupantes do poder. Se enganaram, porque eles trouxeram um monstro do submundo, um monstro fascista, que ganhou as eleições. E percebeu esse fascismo, essa extrema-direita, esse modelo ocupante da extrema-direita que envolve crime organizado, fascismo, tudo quanto é tipo de coisa ruim, entendeu que eles tinham uma liga com um discurso popular, através principalmente do Jair Bolsonaro, começaram a conduzir a política através de um diálogo com os modelos religiosos, criminosos, golpismo militar, uma série de coisas, e eles passaram a perceber que eles tinham voz em uma parte da população e apoio externo também, porque eles têm uma postura entreguista e com isso conseguem apoio, né? Além de outros diálogos com a extrema-direita estrangeira. Isso fez com que criasse um embate entre a democracia brasileira, que tinha crescido, vem crescendo, no vazio que a centro-direita deixou para esse espaço democrático, foi ocupado pela centro-esquerda e a esquerda, contra essa extrema-direita que tenta governar de qualquer forma, atropelando qualquer método democrático que possa existir, qualquer limite democrático. Então, voltando à história do Aécio Neves, essa tentativa de colocar o Aécio Neves seria interessante se ele não fosse um dos responsáveis para jogar o Brasil no buraco do fascismo. Nós estamos vendo hoje uma coisa incrível. A própria centro-esquerda, o espaço democrático tem que ajudar a criar a centro-direita. Os representantes do centro-direita, do espaço democrático, precisa surgir de um meio organizado para poder dar equilíbrio à civilidade e à democracia brasileira. Porque no espaço democrático não existe um lado só. Mas esses dois lados, que é um espaço democrático versus a extrema-direita, é o pior modelo de disputa que tem. Tem que haver uma construção de diálogo para ocupar o país com 80%, por exemplo, da sociedade, que preserve a democracia, que possa conviver a esquerda, a centro-esquerda e o centro democrático. E possivelmente até alguns representantes da direita, mas repudiando e botando de volta no esgoto o fascismo, a extrema-direita. É isso, gente. Essa tentativa de colocar o Aécio Neves representa isso que a gente não percebe às vezes. Mas, infelizmente, Aécio Neves não tem o capital político, porque ele desprezou esse capital político
quando ele perdeu a disputa na presidência da República. E aí é Pierre Bourdieu na veia, né? Se você não valida o jogo que você participa, desqualifica o jogo, você não pode jogar nele. Foi o que o Aécio Neves fez. Ele desvalorizou, ele desqualificou o próprio jogo que ele participou, porque ele perdeu. Em vez dele perder, esperar outra vez para ele jogar novamente, que é assim que é o jogo democrático, ele resolveu implodir o modelo, junto com outros representantes. Então nós estamos nesse imbróglio, inclusive, e por causa de pessoas que não respeitaram o modelo democrático. O Aécio Neves é um dos representantes desse modelo. Mas não é só ele. As pessoas que estão por trás também, que apoiaram isso, são responsáveis também. Nós temos que reconstruir esse espaço democrático novamente, esse centro democrático, para que o país volte à normalidade e possa evoluir, não só economicamente, mas também democraticamente. Um abraço, boa semana.